Ora, Desporto e Análise com Hermínio Loureiro, e temos hoje um convidado, o André, que é presidente do Grupo Desportivo de São Roque, André Leite, para nos dizer novidades importantes que tem sobre o nosso São Roque. Fez há dias 51 anos, celebrou 51 anos de idade. Celebrou 51 anos com boas notícias, ou seja, o sonho pode ser transformado em realidade muito brevemente, porque é um anseio antigo do Grupo Desportivo de São Roque. Foi um dos primeiros clubes a ter um relevado natural, importa aqui fazer essa referência, mas tem depois um campo de treinos, que é um campo pelado, e o anseio é há muitos anos, para apostar definitivamente na formação desportiva, poder ter um campo de relva sintética que dê apoio ao relevado natural e que dê apoio aos séniores e que permita naturalmente captar mais jovens para o futebol. Esse aniversário, isso esteve em cima da mesa. Melhor que ninguém temos cá o presidente do São Roque para dar-nos os parabéns pela passagem de mais um aniversário, para nos falar um pouco daquilo que vai ser a época desportiva, que está a começar um pouco aos tropeções, mas ainda não importa como começa, importa é como acaba. Mas acima de tudo para nos poder falar de quais são os projetos para o futuro, e nos falar concretamente do projeto do campo de relva sintética, que é muito importante, porque agora voltaram a ter escalões de formação e naturalmente que, tendo em conta a geografia vizinha e a oferta vizinha, se o São Roque não tiver condições, dificilmente vai conseguir chamar os miúdos para a prática desportiva. André, como é que é? As coisas estão a correr bem? Não estamos a falar desportivamente, já lá vamos. Exatamente. Vamos agora às infraestruturas, ao aniversário do clube, à festa, claro. Toda a gente ali presente. E à formação. Exatamente. Antes de mais, agradeço o convite para estar cá presente. Mais uma vez, porque já tinha cá estado. Acho que é importante fazerem este programa também para nós termos a oportunidade de divulgar ao Conselho os projetos que temos para as nossas associações, nomeadamente desportivas, que é o que aqui mais se fala. E pronto, começando pelo aniversário, acho que foi outra vez uma festa que dignificou o São Roque. Tenho uma ressalva, que foi a homenagem que fizemos, e o Eduardo teve a oportunidade de estar presente, a homenagem que fizemos ao Sr. Manuel Alfaiate. Acho que foi o grande homenageado deste aniversário. Da noite, o homem pelos da noite. Anos, exatamente, pelos anos de colaboração e de cobrança que faz. É o nosso cobrador, o verdadeiro cobrador. E pronto, e acho que é uma pessoa que dedicou muito tempo da sua vida ao clube, e foi merecida esta homenagem que fizemos. Quanto à época desportiva, quanto à época que temos, os projetos que temos, a formação, já temos neste momento 22 miúdos. Não havia formação já há uma década quase, não é? 5 anos. 5 anos mais ou menos. Não é preciso, mas já à volta de 5 anos. Já temos 22 miúdos a treinar às terças-feiras e aos sábados. Aproveito também a todas as pessoas que tenham miúdos dos 5 aos 10 anos, ainda vão a tempo de poderem inscrever. Nós nesta primeira fase, nesta primeira época, não vamos fazer campeonato, não vamos competir. Vamos sim participar nos encontros promovidos pela Associação de Futebol de Aveiro. Vão ser na mesma inscritos os miúdos, mas para nós também conseguirmos gerir melhor a disponibilidade das nossas infraestruturas, optamos assim para ganhar um bocadinho de experiência, e então no próximo ano avançar mesmo para a competição e dar oportunidade aos miúdos de competir a sério e começarem assim a competição da nossa formação. Nesse campo, acho que o facto de nós queremos instalar o sintético não limitou o facto de nós começarmos este ano a tal formação. Acho que nós devemos sim dar o sinal às entidades que queremos, que estamos dispostos a trabalhar, para depois termos mais força no momento em que formos pedir a ajuda de todos. A nível de sintético, nós já temos o projeto elaborado, a Câmara Municipal colaborou a 100% connosco, foram, não sei o adjetivo que hei de encontrar, mas foram muito prestáveis na forma como elaboraram o projeto, a celeridade como tudo decorreu. Deixo aqui um obrigado também por isso.
A Junta de Freguesia também já... Sim, é do conhecimento da Junta de Freguesia. A Junta de Freguesia também nos tem apoiado muito. Desde que assumimos a direção, o Sr. Amaro tem sido uma pessoa que tem-nos prestado toda a ajuda que pedimos e que pode nos ceder. Não tenho razão nenhuma de queixa nesse campo. Agora falta convencer as forças vivas de São Roque, os empresários, para também colaborarem nesse... E neste momento estamos na fase de pedir os orçamentos, a orçamentação para reunir consoante o projeto, tudo. Não é? Exatamente, porque temos umas ideias na forma como vamos apresentar o projeto. Queremos de certa forma envolver as pessoas e temos algumas ideias que poderá passar pela divisão dos metros quadrados do campo para que cada pessoa possa comprar um dos metros quadrados e assim tentar envolver as pessoas, porque uma pessoa vai ver um jogo ou ver a divulgação desse projeto e até se calhar compra 1 metro ou 2 metros, são 30 euros ou 40 euros ou 60 e assim, assim se vai construindo. Vamos tentar lançar uma campanha para que dessa forma se possa reunir também verbas para conseguirmos concretizar o projeto, porque são preciso verbas, claro. Neste caso, desportivamente, no campeonato da 2ª Divisão, o sorteio ditou que 3 equipas do Concelho de Oliveira das Meias estivessem na mesma série, o Real Clube Nogueirense, o Futebol Clube Pinheirense e o Grupo Desportivo São Roque. Neste momento, em trato, temos 4 jornadas de corridas, 2 empates, 2 derrotas, ainda não há vitórias. Mas, como disse há pouco, não importa como começa, importa sim como acaba. O ano passado o São Roque fez um campeonato tranquilo, andou a disputar os lugares cimeiros. Este ano o que é que está a faltar? Uma vitória, André? Eu acho que sim, sobretudo falta uma vitória. Eu noto alguma falta de confiança nos jogadores. Acho que os fruto dos resultados, não é? Exatamente, e acaba por a equipa acaba por se ressentir um pouco disso, entram muito ansiosos nos jogos e isso acaba por nos prejudicar a nós próprios, mas tenho toda a confiança que vamos saber ultrapassar a situação. O São Roque vai já no próximo fim de semana às Caldas de São Jorge, certo, e vai para ganhar. Claro, sempre. À procura da primeira vitória. Exatamente. Apesar de ser um campo pelado, porque ainda vamos encontrar alguns na segunda divisão. Mas o São Roque é uma equipa que tem que entrar para ganhar em qualquer campo que vá jogar ou a qualquer equipa que receba em sua casa. Portanto, neste momento a sorte não tem acompanhado o São Roque. Eu acredito que o futebol não é um trabalho de imediato. Nós, para termos uma ideia, nós mantivemos 80% da equipa do ano passado. Foi uma equipa que nos deu garantias e para este ano fizemos alguns ajustes, onde entraram alguns jogadores que achamos que vieram acrescentar. Melhoraram, exato. Por isso, eu entendo que é uma questão de adaptação também. É uma questão de tempo para os resultados aparecerem. E com certeza que será já no próximo fim de semana nas Caldas. Muito bem. Estas 22 crianças que neste momento estão na formação, no regresso da formação do São Roque, são crianças de São Roque ou são são de São Roque, da área circundante a São Roque? Ou são de São Roque, grande parte, mas temos algumas também da periferia. Porque o Real Nogueirense não tem formação, acabamos por beneficiar em alguma coisa com isso. Temos o caso do Bostelo, que também não tem formação, automaticamente acaba por haver ali pessoas que acabam por parar em São Roque. O André facilmente transforma, deixa-me só para... Sim. Os 22 em quantos? Em 100 ou 200 estiveram no relevado sintético? Acredito que sim. Tendo em conta a localização geográfica de São Roque e a tradição do São Roque, já foi uma equipa com muita tradição na formação. Acham que podem aspirar a voltar a ser uma referência do ponto de vista formativo? Nós temos em frente uma escola, que é a B. Ângelo Azevedo, que para mim é onde nós podemos ir buscar grande parte da nossa formação. E acho que é a partir daí que tem que nascer este projeto. Sim, a localização geográfica é espetacular, ou seja, excelente. Os miúdos saem da escola e vão praticar futebol e depois então vão para casa já depois do treininho e do banho tomado, não é? Isso aí. Sim, sem dúvida. Portanto, o objetivo é, tendo a infraestrutura desportiva, o salto qualitativo e quantitativo na formação desportiva de São Roque. Sim, sem dúvida. Acho que, tendo o sintético, acho que temos todas as condições para a curto, médio prazo. E neste caso aproveitar o Nogueirense e o Bostelo não terem, vocês poderem captar esses jovens. Sim. Eu acho que também é importante. Eu tive a oportunidade de estar presente na última Assembleia Geral
da Da Associação de Associação de Aveiro, Futebol de Aveiro. onde foi discutida o facto dos grandes clubes como o São Joanense, Oliveirense, Feirense absorvem, têm equipas A, B, C, D e por aí fora. E onde até um diretor do Milheirão chamava a atenção que não tinham formação porque os miúdos iam todos para esses clubes. Porque como têm esses escalões todos, em cada escalão no fundo tem várias linhas, várias letras, não é? Subdividido em 4 equipas, acaba por absorver, e estes clubes mais pequenos acabam por não reunir condições apenas pelo nome, porque se calhar as condições em si têm. Nós já recebemos várias pessoas que frequentam os balneários, por exemplo, da formação do Oliveirense, e nos dizem que São Roque tem melhores condições do que a formação do Oliveirense, a nível de infraestrutura do balneário. Ou seja, mas os pais ainda têm aquela ideia de levarem os miúdos para os clubes com mais nome. E acho que isso é algo que as pessoas do futebol têm que pensar realmente nisso, porque se calhar estamos a matar os clubes mais pequenos em prol dos grandes. Sim, é preciso, em prol de um negócio. É preciso investir na questão das infraestruturas, não é? Ou seja, eu não tenho dúvidas nenhumas, por isso o desafio que lancei de os 22 transformam-se em quanto? Em 100, 200, ou seja, mas também daquilo que é o nosso conhecimento, tendo em conta a própria localização geográfica da Vila de São Roque e ali à volta, não é? Portanto, consegue atrair miúdos, e o André disse bem, e potenciar a localização também física do campo, que é em frente à escola, não é? E, portanto, neste caso concreto é mesmo só atravessar a estrada, e o miúdo quase que pode, em complemento ao horário escolar, ter a componente de futebol, só é do outro lado da rua, não é? Mas, portanto, pode haver até um acordo de cooperação com a escola, no sentido de preparar os horários para se conciliarem com treinos. Para isso precisa, e o André tem a noção disso, precisa de ter também técnicos de futebol, não é? Neste caso devidamente credenciados, porque o caminho é esse, o caminho é da formação, é da certificação, e para isso é preciso ter boas instalações, bons balneários, bons campos, e depois não tenho dúvidas nenhumas que as crianças e os jovens aparecem. E vocês têm aqui um indicador precioso, que é, tendo neste momento um campo pelado, não é? Têm 22 jovens que querem jogar no Grupo Desportivo de São Roque, e vão jogar, e portanto esses 22 rapidamente se transformarão numa centena ou mais. Eu julgo que isso é um bom sinal. Quando é que vocês pensam ter esta questão resolvida? Quando têm os orçamentos? Qual é que é o vosso cronograma temporal? De timings. Neste momento temos o projeto feito. Agora, com a nova regulamentação da Câmara Municipal, nós temos que nos candidatar ao programa de apoio, não é? Exatamente. Para este ano que decorre, as candidaturas eram até o dia 1 ou 2 de agosto, portanto serão abertas novamente daqui a um ano, onde nós esperamos aí ter tudo, as condições todas reunidas para nos podermos candidatar ao tal verba, que será de 80%, salvo erro, até 150 mil euros. E portanto vocês neste momento estão na fase de recolher orçamentos. Exatamente. Portanto é expectável que na próxima época desportiva já possa haver relevado? Estamos a falar de 19-20, não é? Não digo haver, mas pelo menos já estar em andamento. Porque se vocês conseguirem ter os orçamentos, conseguirem fazer a tal campanha local de angariação de recursos, vocês podem chegar e dizer, nós já temos uma percentagem elevada que garante. Portanto, pode-se dizer que possivelmente em 19-20, portanto, época desportiva 19-20, poder estar concretizado esse velho sonho. Sim. Porque aqui temos que jogar a época desportiva com o ano civil, nem sempre é a mesma coisa, mas portanto o objetivo é, 19-20, poder jogar já com relva sintética. A ideia é, já agora deixa fazer, depois de ter o campo de relva natural e o campo de relva sintética, futebol feminino, passa pelas vossas cogitações, já pensaram nisso, não pensaram? Já pensamos nisso, já tivemos abordagens no sentido de acolher equipas de futebol feminino que por vezes acabam em alguns clubes e acabam por procurar o treinador clubes. Gosta de levar as jogadoras. Exatamente. Já tivemos só que neste momento não tem espaço, não é? Vocês não conseguem. Optamos por começar
pela parte da formação, os mais pequeninos, e então a partir daqui, com o projeto Sim Técnico, claro, desenvolver... Vocês, a partir do momento que têm o relevado sintético, têm uma oferta formativa muito maior, porque têm mais horas disponíveis, porque aí a utilização é intensa, não há cá problemas com a chuva e com o sol e com o pó e, portanto, e com a lama, é diferente. Portanto, no caso de essas coisas se concretizarem, não está fora de hipótese também poder pensar no futebol feminino. E acho que o futebol feminino faz sentido, porque hoje é a população hoje são mais mulheres do que homens, não é? É portanto... verdade, e não está muito explorado. Eu acho que em relação a outros países, mesmo da Europa, sim, claro, existe mais essa iniciativa do que... Nós temos que vencer, em Portugal o passo passou por vencer uma questão que é relevante, que é o piso pelado, não é? Ou seja, as miúdas chegavam a casa esmorradas, no inverno cheias de lama, no verão cheias de pó, e portanto hoje, quando a oferta passa por um relevado sintético de nova geração, efetivamente as miúdas já não têm receio, até têm prazer em poder praticar futebol, e por isso é que felizmente tem aumentado o número de praticantes, e também em Aveiro esse aumento é significativo. Mas é importante é que o pensamento dos dirigentes, e neste caso o André Leite está a dizer de forma clara, é que hoje não, porque não tem condições, mas a partir do momento que tem condições pode pensar nisso. Claro. Isso é bom sinal, porque, como disse bem, as próprias miúdas já procuram os clubes para dizer: nós queremos jogar, onde é que eu posso jogar? E aí tem que ir para um clube vizinho que tem já outras condições e que pode oferecer a prática do futebol no feminino. Porque estes últimos títulos do futebol feminino, quer no futsal, quer também no futebol de 11, ajuda a promover, e como nós sabemos, há mais mulheres do que homens, e portanto, se há mais mulheres do que homens, elas também têm que, o crescimento da prática do futebol também tem que aumentar no sexo feminino. Portanto, ainda bem que há esse pensamento da direção do São Roque. E mais projetos que vocês tenham neste momento pendentes e que possam querer aqui hoje partilhar connosco? É assim, todos os projetos que temos... Para além da vitória nas Caldas de São Jorge. Sim, isso é o maior projeto para o fim de semana. É dos próximos dias, das próximas horas, não é? Temos também feito algum trabalho de recuperação das nossas instalações, também era uma coisa que precisava de bastante manutenção. A vossa caminhada foi um sucesso? Foi um sucesso também. É para repetir? Tivemos sempre. Isso acho que é um evento que nós temos que criar mesmo. As pessoas já nos têm que perguntar por ela. Pois, acho que é essa a mentalidade que temos que criar. E eu até penso, um dia, se o São Roque acabar, que isto não é possível, e como presidente digo que não é possível, a caminhada continuaria. Pois, e tem que ser um evento mesmo enraizado, marcante, e na nossa, está no calendário, ponto final parado, não se discute. discute, não é? Exatamente, tanto é que este ano já contamos com mais de 400 pessoas. No ano anterior tinha sido mais de 300, agora já foi mais de 400. Para o ano serão mais de 500 e tenho a certeza... com um tempo incerto. E tivemos uma atenuante uma agravante, que tivemos que trocar o fim de semana da realização. Foi um bocado... Mas conseguimos. Portanto, o Eduardo Costa para o ano vai dizer que são 500 pessoas no mínimo. Exatamente. E se não houver 500 ninguém sai. A caminhada não sai enquanto não estiverem 500 inscritos, não é? Okay, muito bem. Não, mas são estes projetos que são interessantes, e são estes projetos que dão vida também aos clubes e é sobretudo às freguesias e às vilas. Só que tem sobretudo uma direção muito jovem, sobretudo jovens, um grupo de... Eu acho que isto é um fenómeno que no Conselho de Oliveira também está a acontecer. Nós temos tido esse privilégio de entrevistar os presidentes e somos cada vez mais surpreendidos com gente muito jovem, não é? Portanto, este ano já chegámos a essa conclusão. Estabilidade diretiva, quase a 100%, não é? E, portanto, onde todos os clubes atempadamente prepararam as épocas desportivas, e depois, quando vamos ouvir os presidentes, percebemos que eles são bastante jovens, e o caso do São Roque, uma vez mais, e portanto aqui ficam os meus parabéns pela vossa coragem, dar de forma atrasada os parabéns pela passagem do aniversário, e desejar naturalmente uma época desportiva de enorme sucesso, como eu disse há pouco. Não importa a forma como isto começa, importa a forma como acaba, e ainda falta muito campeonato, só estão decorridas 4 jornadas, e portanto esperemos que a malapata do São Roque possa ser já ultrapassada no próximo fim de semana nas Caldas de São Jorge. Não sei, Eduardo, se queres aproveitar mais alguma questão, para além de dar os parabéns.
a estes jovens, não é? E sobretudo dar os parabéns por terem reiniciado mais formação, é Exatamente. mais um clube com formação, que é muito importante, mais um clube... Ou seja, tem o futuro assegurado, tem não é? o futuro assegurado, que assegura o futuro, e sobretudo era um dos poucos do Conselho que não tinha sintético, creio que só mais um clube do Conselho. E agora vai passar a ter, portanto, tem neste momento o projeto e vai seguramente concretizá-lo. Estamos com um clube estabilizado, depois de um período muito grande, muitos anos instável e com inseguro. Preparado para crescer. Preparado para crescer. Portanto, parabéns ao André Leite, de facto. Muito bem, e à sua equipa. Um jovem e à frente de uma equipa jovem e que tem feito, de facto, um trabalho extraordinário mesmo. Muito bem, muitos parabéns. Obrigado. E cá continuaremos a acompanhar e para a semana a analisar a exibição em Caldas de São Jorge. Exatamente. Foi o Desporto em Análise com André Leite, presidente do Grupo Desportivo de São Roque, neste Desporto em Análise com Hermínio Loureiro desta semana. Até à próxima terça-feira. Ora, boa tarde, mais um programa de Desporto e Análise com Hermínio Loureiro. Hermínio, tivemos uma semana, um fim de semana muito cheio, muito repleto. Começámos pelo Planeta Futebol, quer nacional, com o Oliveirense e com o Cesarense. Como é que se portaram os dois? Muito bem. O Cesarense e o Oliveirense jogaram entre eles, portanto, ou seja, no passado fim de semana disputou-se a eliminatória da Taça de Portugal. Como sabe, quer o Cesarense, quer o Oliveirense estão fora da Taça de Portugal. O Cesarense tinha sido eliminado em casa pelo Sporting da Covilhã, o Oliveirense tinha sido um pouco a surpresa dessa eliminatória, perdeu em Fátima, e portanto as duas equipas estavam com o fim de semana livre, encontraram-se no campo do estádio do Mergulhão em Cesar, e o resultado final foi um empate a 1-1, portanto, ou seja, um jogo de preparação para os campeonatos, quer para o Cesarense, quer para o Oliveirense. Cesarense que tem uma difícil deslocação ao campo do primeiro classificado, que é o Gondomar, e o Oliveirense vai jogar em casa com o Braga B no domingo às 11h15, em direto na Sport TV, ou seja, mais uma transmissão televisiva, que tivemos a de basquete este fim de semana, e no próximo domingo às 11h15 o Oliveirense recebe o Braga B. O Oliveirense que procura uma vitória, porque tem feito resultados, muitos empates, é a única equipa na Liga Profissional que ainda não venceu um jogo, e portanto a equipa de Pedro Miguel vai seguramente tudo fazer para pontuar, conseguir os 3 pontos, neste caso tendo pela frente um adversário difícil, que é a equipa B do Sporting de Braga. O Cesarense vai tentar contrariar o favoritismo do Gondomar, o Gondomar que lidera a Série B, está em primeiro lugar, e portanto o Cesarense nesta questão da recuperação vai procurar naturalmente contrariar esse mesmo favoritismo do Gondomar. No planeta distrital, ou seja, quer na divisão da elite, primeira divisão e segunda divisão, nós temos boas notícias, ou seja, na divisão da elite, que é a competição principal organizada pela Associação de Futebol de Aveiro, temos neste momento na liderança o Sporting Clube Bostelo. Lidera a classificação, juntamente com o Beira-Mar. Sporting Clube Bostelo que venceu num derby concelhio, venceu por 4-1 o Macieirense, e o Carregosense foi também vencer a Mansores por 3-2. Para a semana, o Bostelo, portanto, o primeiro classificado, vai a Estarreja. O Macieirense joga em casa com o Mansores, Macieirense que procura também a sua primeira vitória nesta competição, e o Carregosense recebe o São João de Ver. Na primeira divisão distrital, o representante do Conselho de Oliveira das Meias é o Cucujães, que venceu categoricamente o Passos de Brandão por 3-1 e vai agora visitar o Gafanha, a equipa B do Gafanha, no próximo domingo. Estamos a falar do Cucujães, que está em quarto lugar, tem 12 pontos, e o São Vicente Pereira vai em primeiro com 15 pontos. São Vicente Pereira que já perdeu com o Cucujães, e portanto o Cucujães está a fazer um campeonato tranquilo, e esta vitória categórica sobre o Paços Brandão augura um risonho futuro ao Cucujães. Na segunda divisão nós temos um empate do São Roque com o Macieira de Câmara. Tivemos também a vitória, a goleada do Real Nogueirense em Tarei, portanto, Tarei 1, Real Nogueirense 7, e o Pinheirense também venceu o São Martinho por 6-1. Significa isto que, em primeiro lugar, 4 jogos, 4 vitórias, 12 pontos, Real Nogueirense, e em segundo lugar, 3 vitórias, um empate, 10 pontos,
o Futebol Clube Pinheirense. Duas equipas de Oliveira das Meias no primeiro e no segundo lugar neste campeonato. São Roque está um pouco mais para trás, está em 14º, 4 jogos, 2 empates, 2 derrotas, está à procura de vitórias, que pode acontecer já na próxima semana, vai às Caldas de São Jorge. O Real Nogueirense joga em casa com o Fermedo e, portanto, vai à procura da 5ª vitória consecutiva, e o Pinheirense vai a Valga do Concelho de Ovar. E, portanto, nesta segunda divisão também, nesta série onde estão 3 equipas do nosso Concelho, São Roque, Real Nogueirense e Pinheirense, todas elas com resultados positivos. São Roque empatou, e goleadas do Real Nogueirense e do Pinheirense, e, portanto, vamos estar atentos para a semana ver como é que vai ser a reação, mas neste caso concreto o favoritismo vai todo para o Real Nogueirense, que joga em casa com o Fermedo e, portanto, seguramente que vai tentar fazer 5 jogos, 5 vitórias. Temos também aqui no Hóquei Patins, o Hóquei Patins também, e com alguma novidade. Não, no Hóquei Patins nós tivemos aliás, em primeiro lugar dizer que amanhã mesmo a Oliveirense joga em Paço de Arcos, um terreno muito difícil, e é um teste muito bom ao Oliveirense. O Oliveirense venceu o Juventude de Viana, jogou para as competições europeias e venceu também o campeão francês, mas amanhã vai estar em Paço de Arcos, um pavilhão difícil, às 9 da noite, uma equipa da linha, uma equipa que aposta muito na formação desportiva, que dá muitos jogadores e treinadores aos grandes emblemas do hóquei patins português. E, portanto, vamos ver como é que vai ser a reação. É muito importante perceber, é um teste, uma saída difícil, e, portanto, vamos ver como é que os comandados de Renato Garrido reagem. Na competição europeia, nós tivemos na competição principal, onde está Sporting, Benfica, Porto e Oliveirense, tivemos 100% de vitórias portuguesas. Portanto, foi uma jornada onde as equipas portuguesas venceram. O Sporting venceu o Forte dei Marmi por 2-1. O Benfica venceu o Monza de Itália por 3-1. O Futebol Clube Porto venceu o Saint-Omen por 6-2. E o Oliveirense 6-4 o Queverte. Portanto, 3 pontos para as equipas portuguesas. Sabemos que o grupo do Oliveirense é um grupo difícil, tem o Barcelona, mas o Oliveirense teve em desvantagem no marcador e conseguiu recuperar, portanto, aquilo que nós aqui já tínhamos dito, uma atitude defensiva muito forte, uma garra imensa, fez com que o Oliveirense conseguisse vencer as adversidades e conquistar os primeiros 3 pontos nesta liga, nesta competição europeia, que é muito importante vencer os jogos em casa, porque, como disse, quando tens um grupo como o Barcelona, nesse grupo, uma equipa tão forte como o Barcelona, a vitória de todos os jogos em casa é fundamental para poder dar o apuramento à fase seguinte com alguma tranquilidade. Independentemente da questão europeia, como disse, vamos amanhã também esperar por uma boa reação do Oliveirense no difícil pavilhão da linha, que é jogar em Paço de Arcos. Nunca é fácil, mas vamos acreditar que esta equipa está fortemente motivada. Também tem 2 jogos, 2 vitórias, uma para o campeonato, uma para a competição europeia, e, portanto, que agora consiga vencer o Paço de Arcos e continuar a comandar também o campeonato. O que vai bem é o basquetebol. Sim, o basquetebol, o Oliveirense está na liderança do campeonato, ou seja, assume claramente com as quinas ao peito, como se costuma dizer. O Oliveirense tem 3 jogos, 3 vitórias. Foi um derby local, já agora uma vez mais transmitido pela RTP2, não é? Portanto, ou seja, uma transmissão pela rádio, portanto, em termos oficiais, já é a segunda transmissão do Oliveirense. Portanto, realmente o título de campeão nacional dá estas coisas. Foi um derby regional, Oliveirense-Ovarense. Foi um jogo complicado. A Ovarense complicou a tarefa da Oliveirense. O resultado final foi 80 para o Oliveirense, 71 para o Ovarense, mas o jogo foi muito equilibrado, teve várias vezes empatado. O Oliveirense que lidera a par do Benfica, portanto, como disse, 3 jogos, 3 vitórias. O realce aqui da jornada para a vitória do Terceira Basket no Porto, contra o Futebol Clube do Porto. Portanto, o Porto perdeu pontos em casa com o Terceira Basket. Terceira Basket que recebe em casa a Oliveirense. Portanto, a Oliveirense desloca-se ao reduto do Terceira Basket, que está altamente motivado por ter vencido no Dragão Caixa, e, portanto, vamos também testar aqui as capacidades da equipa comandada por Norberto Alves, que tem uma saída difícil, que é esta saída ao Terceira. Terceira que está, como disse, muito motivado, depois de vencer inesperadamente o Futebol Clube do Porto, e vai agora receber
a Oliveirense. Vai ser muito interessante seguir este duelo, mas acreditamos que os campeões nacionais vão estar iguais a si próprios e vão voltar a dar uma alegria. Uma nota de rodapé, mas que julgo importante nos tempos que correm, para a presença do capitão de futebol do Oliveirense, o Manuel Godinho, e do Renato Garrido, treinador do hóquei patins. Os dois foram assistir ao Oliveirense Ovarense de basquetebol. Já várias vezes aqui falámos nisso, a presença dos jogadores de basquete no hóquei patins, no futebol no hóquei. É muito importante dar este sinal de união num clube que está prestes a fazer anos, a fazer 96 anos, e portanto é um sinal interessante ver nas bancadas, neste caso do pavilhão Salvador Machado, o Manuel Godinho e o treinador do hóquei patins, os dois juntos, a apoiar os seus colegas de clube, neste caso do basquetebol da Oliveirense, uma vez mais também com uma boa presença de pessoas nas bancadas, mesmo o jogo dando na televisão, foi interessante ver o colorido das bancadas e o apoio do público, que ajudou também, de alguma forma, à vitória da União Desportiva Oliveirense. Sim, senhora. Temos também o futsal, a dar as suas... Sim, o futsal, surpreendentemente, o futsal Azemais perdeu em casa, com um primo divisionário, que é o Elétrico de Ponte Sor. Eu digo surpreendentemente para quem não viu, porque efetivamente foi uma vitória justa do Elétrico de Ponte Sor. Uma equipa que subiu este ano, muito bem organizada, que surpreendeu o futsal Azemais. Eu julgo que o futsal Azemais estava preparado para mais uma vitória, tendo em conta a qualidade do adversário, mas depois já há estas surpresas e, portanto, a equipa de Ponte Sor surpreendeu aqui em casa o futsal Clube das Azemais, que continua a fazer um campeonato espetacular, mas que, se perguntarmos ao Mister Ricardo Canavarro, ao Presidente, ao Marco Silva, seguramente que nenhum deles diria que o Futsal Clube das Azemais ia perder em casa este jogo. Assim aconteceu, não há drama nenhum, o campeonato continua, mas julgo que é muito importante estarmos atentos a estas novas equipas, porque são equipas pouco conhecidas, e portanto eu acho que foi esse efeito de surpresa que surpreendeu em casa o Futsal Azemais. Futsal Azemais que perdeu também em femininos, como sabem, este ano já aqui foi dada até em primeira mão essa equipa de femininos do Futsal Clube das Azemais, que foi jogar ao Lourosa e perdeu por 5-0, mas sendo o primeiro ano do Futsal Clube das Azemais e o Lourosa uma das equipas mais experientes do distrito de Aveiro, também nada a apontar relativamente a essa matéria. Quem voltou a ganhar foi o Sela, no Campeonato Nacional da 2ª Divisão, voltou a ganhar, neste caso por 5-2, ou a Beira de Ouro, e vai agora a Viseu, vai jogar a Viseu, vai jogar contra o Viseu CB, e portanto vamos também acompanhando e esperar que o Ocela regresse rapidamente às vitórias, neste caso, porque o início de campeonato um pouco perliquitante, mas agora tem vindo a mostrar as suas credenciais e uma vez mais venceu, neste caso categoricamente, o Aveiro de Ouro por 5-2. Bom, estando os campeonatos falados, tivemos um evento, a Gala dos Treinadores de futebol. Sim, do núcleo de treinadores de Aveiro, que é um núcleo muito forte. Ele é presidido pelo técnico Manuel Sousa, é um histórico do futebol aveirense, e organiza todos os anos a Gala dos Treinadores. O prémio principal e o destaque principal foi para o Sérgio Conceição, que venceu o campeonato nacional, neste caso ao serviço do Futebol Clube do Porto, mas tivemos várias distinções de treinadores aqui do nosso concelho: o Nelito do Cucujães, o Renato Teixeira da Parque, o Pedro Miguel do Oliveirense, o Flávio Neves do Cesarense, o Zé Maria do Ocela, o Ricardo Canavarro do Futsal Clube de Azemais. Eu destacava aqui, porque julgo que é importante fazer este destaque, também o prémio atribuído à jornalista do Correio das Azemais, Ana Catelas, e portanto à Ana Catelas e ao Correio das Azemais também os parabéns, como jornal regional com destaque pelos treinadores, ou seja, já tinha acontecido na Gala em Algaria Velha da Associação de Futebol de Aveiro, agora desta vez o Núcleo de Treinadores de Aveiro, a Gala foi em São João da Madeira, aqui ao lado, mas o Correio das Azemais e a Ana Catelas foram destacadas também como um prémio regional, e o trabalho que a imprensa regional faz
como digo, levando a todo lado o esforço diário, os jogos semanais da formação, dos séniores, dos femininos, e portanto também é sempre bom, e aqui fica uma palavra de apreço a esse trabalho do Correio das Mães, e neste caso a Ana Catelas, que foi ela que esteve presente e que recebeu essa distinção na Gala dos Treinadores, no núcleo de treinadores de Aveiro, que vem na sequência também daquilo que foi feito pela própria Associação de Futebol de Aveiro. Portanto, uma vez mais, o Correio das Mães está de parabéns, também está a fazer anos, e portanto é mais uma prenda de aniversário por todo o trabalho e toda a dedicação que faz diariamente. Bom, posto isto, fica-nos aqui uma coisa para definir, que é uma ainda para falar, que é acerca do João Domingos, que terá... Sim, hoje marcado pontos no ténis. Exatamente, ou seja, o João Domingos foi uma vez mais chamado à Seleção Nacional, e o jogo era um jogo muito importante. Era um jogo contra a África do Sul, e portanto Portugal venceu por 4-0, com uma prestação muito boa de todos os tenistas convocados pelo Mr. Nuno Marques, e o nosso João Domingos, o nosso conterrâneo, tenista do Clube Ténis das Meias, venceu um jogador da África do Sul do top 100 do sub-18 com 2 parciais 6-4 e 6-0, e o jogo só durou 49 minutos, ou seja, foi um jogo rápido, onde o João Domingos mostrou toda a sua categoria e a boa forma, vencendo inequivocamente o Phil Hennigan, que é um jogador do top 100 no sub-18. Esta vitória de Portugal faz com que agora, fruto do novo desenho da Taça Davis, nós vamos ter que esperar pelo sorteio, e portanto vamos ter que saber se recebemos o Canadá, se a Seleção Nacional joga em casa com o Canadá, ou se vai ter que ir lá longe ao Cazaquistão. Logicamente que a Federação Portuguesa de Ténis quer jogar em casa, quer receber o Canadá, mas o sorteio irá ditar ou joga em casa contra o Canadá ou vai ao Cazaquistão. E portanto, gostava aqui de realçar o contributo do João Domingos, elemento convocado pela nossa seleção, e que deu, quando foi chamado a jogar, venceu inequivocamente o jogador da África do Sul, que lhe saiu no sorteio. Uma nota também para... vai haver mudança técnica no ténis nacional. O Nuno Marques anunciou a sua saída, e portanto o Nuno Marques está neste momento a colaborar com a escola do Rafa Nadal, a escola de Barcelona, de um dos maiores tenistas do mundo, e portanto anunciou que ia colocar o seu lugar à disposição, e portanto vamos aguardar pela indicação de um novo técnico, e o Presidente da Federação Portuguesa de Ténis anunciou só que iria ser português, mas não disse ainda quem era, e portanto vamos aguardar e esperar que o novo técnico olhe também simpaticamente para o João Domingos, tal como o Nuno Marques fez ao longo dos últimos anos. Falta-nos apenas o nomeado da semana. Quem é que vamos nomear esta semana? O nomeado da semana esta semana é uma associação, não é ninguém do ponto de vista individual, mas acho que os nossos ouvintes, leitores, espectadores vão perceber a razão desta nomeação. É uma agremiação do Conselho de Oliveira das Meias, eclética, que faz esta semana 96 anos. Portanto, na próxima quinta-feira, no dia 25 de outubro, a União Desportiva Oliveirense faz 96 anos. E, portanto, fundado em 1922, neste ano de 2018, comemoram-se os 96 anos. Estamos a falar de uma equipa que este ano é campeã nacional de basquetebol, que está no hóquei patins nas frentes todas, com vontade de vencer o campeonato, está também na Liga dos Campeões, tem o futebol profissional na segunda Liga, clube de formação, aposta muito na formação desportiva, e recentemente a Assembleia Geral da União Desportiva Oliveirense aprovou a criação da secção de ciclismo, ou seja, mostrando o ecletismo deste clube, que tem 96 anos, faz 96 anos na próxima quinta-feira, e portanto a razão de ser o nomeado esta semana, não ser ninguém do ponto de vista individual, mas ser o clube que eu acho que merece. É o clube mais representativo do Conselho de Oliveira das Meias, é um histórico do desporto nacional, tem títulos que pode mostrar este ano, mas acima de tudo tem uma grande alma e tem projetos para o futuro, e por isso aqui damos os nossos parabéns pela passagem destes 96 anos. Obrigado, Hermínio. Foi Desporto e Análise esta semana, desta terça-feira.